Faze-me vaso de bênção, Senhor. Faz o que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Nas tristezas da vida, nas dores, nas aflições, e no lidar do dia, vindo quaisquer tentações, Cristo sempre comigo, anda pra me livrar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. Bem forte, vão. Nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede, Senhor, estar aqui na Tua casa, sentindo a Tua presença, Pai. Venha abençoar também, Senhor, todos aqueles que não puderam estar aqui, os que estão nos seus lares. Chega ali também, Pai, aqueles que estão doentes, curando eles, Pai. Vem também, Senhor, abençoar a família de Maristela, de Maria José. Conforta eles, Senhor, porque não é fácil, mas o Senhor pode chegar ali no coração delas e elas não sentirem tanta dor, Pai. Alivia, Senhor, a dor deles. Abençoa todos aqueles que estão doentes também, Senhor. Vem abençoar minha filha Isabela, também cada dia mais, Pai, que hoje ela, graças a Deus, está bem. Teus caminhos, Pai, seguindo era o que eu te pedi, tanto, Pai, o Senhor chegou com providência na vida dela. Que ela possa ter força e fé e se firmar cada dia mais nos teus caminhos. Vem abençoar, Senhor, o nosso sábado, para que seja um sábado de alegria, de muitas bênçãos nas escolas bíblicas, Senhor, que a gente venha aprender cada dia um pouquinho mais de Ti. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Feliz
domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, ele não mandava. Ele mandava na sexta e o da sexta ficava já pro sábado, não era isso, Gilvan? Só que interessante que durante a semana, se ele mandava, por exemplo, na quinta, aí o da quinta já se estragava para sexta. Só que interessante, né, que o da sexta não se estragava, o que ficava pro sábado. É bem interessante isso. Então você vê, né, como é que Deus trabalha. Deus sempre supre a necessidade do povo e o povo poderia pensar e raciocinar da seguinte maneira: ora, mas vai estragar. Como a gente às vezes tem dúvidas sobre o poder de Deus, né, do que Deus pode fazer. Mas e se eu fizer isso? Aí o irmão até que estava comentando comigo na escola bíblica, na Bíblia em Foco, provar é ministro, né? Eu sei que ali estava se referindo ao dízimo, mas qualquer coisa que existe de nós provar a nossa fé, inclusive essa questão do sábado, mostra que a gente tem que confiar em Deus. E Deus é quem faz o trabalho. Ele é que faz a obra, né? Então, realmente, os outros dias se estragavam e alguém poderia pensar, mas se a gente guardar por sábado vai se estragar. E não se estragava. O povo era escravo no Egito, certo? E como escravos que eram, 400 anos, né? As gerações aí que foi para o Egito ali, com José, e aí gerações nasceram ali no Egito. Eles eram escravos durante esse período todo dos egípcios, né? Os hebreus eram escravos. Então os hebreus tinham o costume de guardar o sábado, eles sabiam o que era o sábado. Poderia, de certa forma, ter ouvido, terceira geração, a quarta geração, ou as gerações que ali estavam, né? Não sei até quanta geração foi ali. Eles poderiam ter ouvido que o mandamento do sábado era um mandamento. O sábado era um mandamento. Mas só de ouvir o dizer. E Deus queria colocar em prática esse mandamento para que eles se acostumassem a guardar o sábado antes de chegar na terra de Canaã. Então Deus estava colocando no deserto, a gente até pode fazer umas aplicações também, né? Que o sábado seria algo prefigurativo do descanso eterno. A gente tem que descansar no Senhor, né? O sábado é um dia de descanso, porque de certa forma ele simboliza o nosso descanso eterno. Resta um descanso para o povo de Deus. Então Hebreus diz isso, e é como se a gente fosse descansando hoje, vivendo esse momento de uma representatividade de um descanso eterno que nós vamos ter na eternidade com Deus. Então, de certa forma, eles estavam se preparando para a terra de Canaã, da mesma sorte que nós estamos também nos preparando, né, para a eternidade, para o descanso eterno. Então, eles deveriam ali, de certa forma, guardar o sábado na prática, para que quando eles chegassem a Canaã, já estavam acostumados, já estavam ali habituados com a guarda do sábado. É interessante porque é o seguinte: alguém pode chegar aqui e pregar para as pessoas da igreja e dizer assim: guarda o sábado é um mandamento. E Deus simplesmente também poderia ter feito isso com o povo do deserto. Ter dito assim: guarda o sábado. Mas Deus quis ensinar na prática: olha, eu vou enviar o maná 6 dias, mas no 7º não vou enviar. Era tipo um ensinamento. É quando um professor quer usar uma experiência prática. Para quê? Para que os seus alunos, a partir daquela prática, hoje nós temos até as disciplinas, né? Práticas experimentais, eles possam entender na prática. Por isso que a lição de hoje é lições práticas para a guarda do sábado. Exatamente. Então eles tinham que fazer. Simplesmente Deus não podia dizer guarda o sábado. Que alguma coisa fazer, e o maná foi isso, para que eles pudessem aprender o mandamento a partir de questões práticas. Entenderam? Quando você entrou na igreja, nos primeiros dias, não, vamos lá, você foi sabatista há muito tempo, 7 anos, você tinha o costume de guardar o sábado. Nas primeiras vezes que você não guardava, você não sentia aquela falta. Mas depois você criou outro hábito, que foi não guardar o sábado. Você entende? Porque se para aprender algo, você tem que fazer repetidas vezes aquela coisa, e você se acostuma,
vira um hábito, o mesmo, o contrário, também pode acontecer. Para você desacostumar, é só deixar de fazer. Nas primeiras vezes você vai sentir falta, mas depois de 200 vezes, ou de várias vezes, eu não vou me lembrar o número exato, depois de alguns meses, tem uns meses para isso, o que é que acontece? Vira costume de novo. Aí seja sincero, quando você voltou novamente a guardar o sábado, que eu estou agora me lembrando do povo de Israel. O povo de Israel guardava o sábado, foi para o Egito, desacostumou, aí agora vem para o deserto, estão se preparando para a terra de Canaã. E aí tem que fazer o quê? Se acostumar novamente com o sábado. Aí depois eles vão ser cativeiros na Babilônia, passa anos também, depois volta, aí tem que se acostumar de novo, né? Lá quando Neemias volta lá com o povo. Aí eu pergunto a você, Vanusa, quando foi para se acostumar com o sábado, novamente, você sentiu dificuldade? Começar a fazer coisas que você não fazia antes. No primeiro momento, você fica com a consciência pesada, é isso que eu quero dizer. Mas depois não vira um hábito, é isso que eu quero dizer. O fato de não ir para a igreja, no primeiro momento dói. Mas depois que você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes e aquilo que eu repetir, vira algo comum, concorda? Corriqueiro, que não dói tanto. É verdade. Aí se acostuma realmente. É por isso que nós mesmo hoje, guardando o sábado, a gente também tem que ter muito cuidado para não ser escravizado nos trabalhos. Porque vai aparecer, vai botar você para desviar do sábado. E muitas vezes, se você não tiver sabedoria de Deus, pedir de Deus, você vai continuar trabalhando no sábado e deixar o sábado para trás. Agora, do contrário também pode acontecer. A gente tem as exceções. Como assim as exceções? Ora, tem um familiar seu que vem visitar, aí de repente, não sei como é que sábado está organizado aí para os irmãos vai vir, não sei o que, de repente você quer dar uma assistência, uma necessidade. Você, não, hoje não, né? Nós não podemos ser radicais, legalistas demais, ao ponto de que alguém precisar de você como a ovelha cair no buraco e você não ia acudir. Conta a história de que meu avô contava, claro que eles usam o domingo como referência, porque meu avô era católico. Ele contava a história que o homem ia todo domingo à missa. E toda vez que ele ia à missa, ele contava as pedrinhas, colocava a pedrinha no lugar. Teve um mês que ele não foi, porque tinha um cavalo caído, ele foi socorrer o cavalo, dar assistência. E nesse dia ele não colocou a pedrinha. E na vez quando ele foi olhar, a pedra que estava era uma pedra só. A pedra exatamente que lembrava o bem que ele tinha feito naquele dia, né? Bem, essa história nos lembra também que é lícito fazer bem o sábado. Jesus estava curando. Se por acaso uma ovelha cair no buraco, não vai acudir, né? Ou se alguém estiver morrendo de fome, você não vai ajudar. Então você tem essas necessidades, você tem esses contextos. A gente já viu falando nas outras lições, nós não vamos demandar um tempo para isso, mas não, hoje. Mas entendam, você faz isso uma vez. Eu fiz uma vez, faço outra. Se você cria uma rotina e começa a repetir aquilo ali, 1 sábado, 2 sábados, 3 sábados, 4 sábados, 5 sábados, 6 sábados, 7 sábados, 8 sábados, é isso que eu estou querendo dizer. A repetição vira um hábito. Aí vai ter um momento, já lá para as tantas, que você vai dizer, hoje eu não vou. Eu já fui, só não vou mais não hoje. A exceção começa a virar regra. Esse é o perigo das exceções. A gente tem que ter cuidado. Exceção é um momento, é único, é pontual. Mas eu não posso pegar, usar o mesmo. Se eu fiz isso uma vez, esse é o problema. Às vezes, a gente começa a fazer algo no sábado, usando esse argumento, e passa a ser uma rotina. E aí você desacostuma. Para acostumar a guardar o sábado, é isso que eu quero dizer até agora.
Você precisa criar um hábito, fazer uma sequência de guardar do sábado. Acho que era isso que Deus queria fazer com o povo no deserto, né? Mas para você desacostumar, basta também você criar uma sequência. Começa a faltar a escola bíblica, aí vem outra. Aí a exceção é o quê? Você vir para a igreja. Hoje eu vou uma vez no mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Esse é o problema. A Bíblia diz assim, que nós não podemos ser só ouvintes da palavra. Nós também temos que ser praticantes. Então, a gente viu aqui que 20% a gente aprende com o que ouve, né? Mas 90% do que a gente pratica. Então, se a gente pratica algo, principalmente relacionado ao sábado, que é o nosso tema de hoje, e era isso que Deus queria ensinar ao povo de Israel, claro que os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus, vão fixar mais na nossa vida. Isso é indiscutível. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Nome exalta sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Santo Deus, nos ajuda, Pai, a sermos pessoas dispostas a fazer sempre a Tua vontade, a Te honrar com nossa vida. Que os Teus preceitos, Senhor Deus, possam fazer parte da nossa vida a cada dia. E que possamos, Senhor Deus, nos deleitar, nos satisfazer em guardar as Tuas ordenâncias, em obedecer os Teus mandamentos. Ajuda a Tua igreja que possa crescer em graça, conhecimento, sabedoria, Senhor Deus. E que possa cada vez mais, Senhor Deus, propagar a mensagem de salvação que o Senhor tem colocado para nós, para que nós possamos transmitir às outras pessoas. Abençoa, Senhor Deus, tua igreja, neste sábado, hoje e para sempre. Amém. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou.
A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém.